Em João 10:10, na proposta do tema de hoje, a The Blue mais avivada, o versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é um texto muito clássico, está na tela, eu vou contar até 3. Eu peço que a igreja em alto e bom som citam esse texto com muita alegria, porque esse é um endereço que Deus usou para abençoar o nosso coração, é palavra de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Senhor Jesus, torna cativos os nossos entendimentos a essa palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Se o Espírito Santo fosse removido da sua vida hoje, o que mudaria no seu dia a dia? Se o Espírito Santo se ausentasse da sua vida, que aspecto do seu dia sofreria uma transformação radical? Talvez a resposta mais automática que a gente venha dar a uma pergunta como essa é dizer: tudo mudaria, pastor, na minha vida. Tudo seria alterado se o Espírito Santo fosse removido da minha vida. Mas eu quero convidá-lo a pensar um pouco mais, porque há uma história na Bíblia de um homem que o Espírito Santo o moveu de modo muito singular enquanto ele viveu em um período muito específico de Israel. Ele era dotado de forças, ele era dotado de uma capacidade sobrenatural, e ele então movia de modo muito peculiar através das suas forças. E teve um dia em que a presença do Espírito Santo saiu da vida de Sansão. E ao contrário que talvez você possa imaginar, que se o Espírito Santo sair de uma pessoa, essa pessoa vai perceber automaticamente, Sansão não percebeu que a presença do Espírito de Deus já não estava mais na sua vida. Existem pessoas que, se o Espírito se ausentar da sua vida, algumas áreas do seu dia a dia não vai sofrer nenhuma mudança. O modo, por exemplo, em que ele lida com a sua esposa não mudaria, porque o modo que ele lida com a sua esposa não é pelo Espírito. O modo como essa esposa lida com seu marido, nada mudaria, porque o modo como ela reage ao seu marido não é pelo Espírito. Existem pessoas que, se o Espírito se ausentasse, nada mudaria na sua vida de oração, porque de fato a sua vida de oração ela é tão comprometida que não flui no nível do Espírito. Existem pessoas que, se o Espírito se ausentar da sua vida, os seus relacionamentos não mudam, porque como ele trata a gente, como ele trata pessoas, é tão áspera, é tão ríspida, é de um modo tão deselegante, de um modo tão rude. Ele é indiferente a pessoas, ele não abraça, ele não cumprimenta, ele é frio. Existem pessoas que, se o Espírito Santo se ausentar da sua vida, nada mudaria na maneira como ele reage aos inimigos, porque aquelas pessoas que contrariam as suas expectativas, ele responde com mágoa, com amargura, com cancelamento, com distanciamento. Existem pessoas que, se o Espírito Santo se movesse da sua vida, as suas palavras não mudariam, porque ele continua xingando. As palavras, a agenda das suas palavras não é pelo Espírito, são pelos sentimentos extremos, são pelas emoções abaladas. Existem pessoas que, se o Espírito se ausentar da sua vida, nada mudaria no seu namoro, porque ele está lá fornicando, ele está lá avançando as fronteiras de uma sexualidade segundo os princípios bíblicos, de modo que, se o Espírito Santo se removesse, ele permaneceria tratando ele ou ela de maneira lasciva, de maneira fornicária, de maneira pecado imoral, porque nada que ele está fazendo nessa direção é pelo Espírito. Alguns levantariam para o trabalho e nada mudaria, porque tudo que ele faz é pela força do braço, é pela sua competência, é por aquilo que ele já aprendeu. Eu vou falar um pouco mais pesado. Existem pastores, existem pregadores, que, se o Espírito fosse removido das suas vidas, absolutamente nada mudaria.
Ele já aprendeu a pregar como a arte de uma homilética, de uma interpretação. Nada mudaria. Existem cantores, músicos, que se o Espírito se ausentasse, ele não perceberia. Porque tudo é pela técnica, tudo é pela memorização da música, da melodia e da arte de musicar. O que mudaria na sua vida se o Espírito Santo, de fato, ausentasse? O que hoje na sua vida você diz assim: pastor, isso aqui eu tenho absoluta certeza, é pelo Espírito. Se o Espírito Santo sair, tudo mudaria, porque de fato eu ando, eu vivo, eu decido, eu escolho o modo pelo qual eu lido com as pessoas, o modo pelo qual eu congrego, eu adoro, é pelo Espírito, pastor. Se o Espírito saísse da minha vida, absolutamente tudo iria se definhar. Mas eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você sabia que existem muitos problemas que eles são alimentados por uma vida vazia do Espírito? Você sabia que existem problemas, existem complexidades na sua pessoalidade, que esses problemas eles são alimentados, eles são nutridos por uma vida muito rasa com o Espírito Santo? Se o Espírito Santo fluísse, se o Espírito Santo crescesse, se o Espírito Santo te guiasse, se o Espírito Santo dominasse a sua vida de maneira cada vez mais plena, tais problemas seriam radicalmente removidos, excluídos da sua vida. Existem realidades na nossa vida que o melhor terapeuta, e olha que eu sou a favor de uma boa e saudável terapia, mas existem aspectos da sua vida do sofrimento humano que a melhor terapia não resolve. O melhor tratamento psicotrópico é insuficiente para lhe dar um resultado pela qual você está esperando. Existem algumas realidades na mente, nas emoções, nos sentimentos, que somente uma vida no Espírito você será sarada, curada, restabelecida e plena. Existem problemas na nossa vida que estão sendo mantidos, porque a minha relação com o Espírito, ela é muito rasa e superficial. Francis Chan, no seu livro Deus Esquecido, lá na introdução, ele escreve nos primeiros parágrafos algo que me chocou muito a primeira vez que eu li. Se eu fosse Satanás, e se o meu único objetivo era levar a igreja ao fracasso, eu faria com que os frequentadores de igreja ignorassem a pessoa do Espírito Santo. De fato, eu acredito que essa é toda a estratégia de Satanás. Fazer com que eu e você venhamos ignorar aquele que em nós habita, aquele Espírito que moveu Jesus. Talvez uma das verdades que mais me chocou à medida em que nós vamos estudando sobre o Espírito Santo, eu leciono sobre essa disciplina no seminário há alguns anos. E todas as vezes que eu revisito essa disciplina, há algo que mexe comigo, há algo que me balança, que me chacoalha. E uma dessas descobertas foi em eu perceber nas Escrituras que os homens mais usados por Deus, que você já tenha lido nas Escrituras ou ouvido na história. Por exemplo, você tem nas Escrituras a história de Moisés, um homem que foi instrumento de Deus para fazer talvez o maior currículo de milagres em todo o Antigo Testamento. Você tem o próprio Paulo, um homem que foi movido pelo Espírito, que plantava igreja em cidades e transformava uma sociedade pelo impacto do Evangelho, do poder e autoridade que ele carregava. Mas quando você vai para a história, você encontra alguns outros homens e mulheres que compuseram a história da nossa igreja com um currículo, com experiências fantásticas. Por exemplo, no interior da Inglaterra, um dia, um cavaleiro estava atravessando uma pequena cidade, um vilarejo da Inglaterra. E ele está na avenida principal e existe um senhor com um chapéu em uma cadeira à frente de uma casa, já na saída da cidade. Aquele cavaleiro veio cruzando toda aquela avenida principal e ele para diante daquele senhor e diz assim: que raio de cidade é essa? Que eu não achei nenhum bar aberto para que eu pudesse tomar a minha bebida. E aquele senhor então tira o seu chapéu de maneira muito educada e respeitosa e diz assim: há 100 anos atrás, um homem por nome de John Wesley pregou um único sermão nessa cidade e deixou ela desse jeito.
Que poder é esse de alguém que prega um único sermão numa cidade e 100 anos depois, essa cidade está debaixo de um impacto assim? Quando você olha a história, por exemplo, de Charles Finney, um dia ele estava dentro de um trem, e então veio lá o funcionário do trem, não lembro como é que chama o nome, e ele veio conferir as passagens. E quando ele pegou a passagem, estava lá Charles Finney, ele assustou e disse: o senhor é o Dr. Finney? E quando o Dr. Finney olhou para ele, o olhar de Charles Finney, aquele homem foi cheio do Espírito Santo. De modo que daquele lugar até o destino era em torno de 6 horas. Todos os passageiros daquele trem saíram dos seus vagões e foram até onde estava Charles Finney, para que Charles Finney pudesse orar por eles. E todos eles receberam poderosamente o Espírito Santo de Deus. Quando você vai olhando para a história, você vai encontrando homens e mulheres que deixaram um impacto profundo. E qual é a minha grande questão em choque? É que todos esses homens e mulheres foram homens e mulheres que nenhum deles tiveram mais porção do Espírito Santo do que nós. A mesma quantidade de Espírito Santo que havia em Paulo, que houve em Pedro, em João, em todos esses homens e tantos outros, eles tiveram a mesma quantidade do Espírito. Pasmem, o próprio Jesus Cristo, o homem que viveu a plenitude do Espírito Santo no seu aspecto mais absoluto e máximo, a mesma quantidade do Espírito que Jesus tinha, você também tem. A mesma quantidade do Espírito que esses homens que produziram milagres, que transformaram cidades, bairros, famílias, histórias, esses homens carregaram e carregam a mesma quantidade do Espírito. Em um único dia, lá na Rua Azusa, em Los Angeles, aonde que explode o último grande avivamento daquela extensão. Em um único dia, o corpo de bombeiro, pastor Daniel Alfa, o corpo de bombeiro foi chamado 16 vezes para ir à igreja. Porque os vizinhos olhavam para a igreja e começavam a ouvir gemidos, quebrantamento, e eles enxergavam e viam fogo literalmente na igreja. Então, a minha pergunta é: se esses homens tinham a mesma quantidade do Espírito do que eu tenho, por que que eu não experimento coisas maiores que eu estou experimentando? Por que que eu não vivo em um nível melhor do que eu estou vivendo? É porque, na verdade, o segredo não é o quanto que nós temos do Espírito, porque nós temos a mesma quantidade, porque Ele vem habitar em nós em pessoa. Ele não vem habitar em você em 10, 15, 20, 50, 80, 90%. Ele vem na sua pessoa total. É que, na verdade, o que vai definir a nossa vida é o quanto que Ele tem de nós. É o quanto de acesso que o Espírito Santo tem em nós. Existe um texto que eu fiquei assim, chocado, maravilhado, no capítulo 3 de João, quando a Bíblia diz que o Pai vai conceder a Jesus um Espírito sem medida. E quando você vai para o grego ali, a palavra sem medida é uma ideia que Deus entregará o Espírito ao seu Filho sem freios. O que o texto está dizendo é que não havia nenhum freio em Jesus que pudesse inibir o fluxo do Espírito Santo. E quando nós estamos falando de uma igreja mais avivada, é nós dizermos que o desejo de Deus é que não haja nenhum freio em você, para que o fluxo do Espírito possa emanar através da sua vida. Esse texto que nós lemos é um texto que eu vou apenas pegar para nós orarmos. Nós já vamos orar. Mas esse texto vai me dizer que existe um antagonismo severo. Existe um antagonismo cruel.
O texto vai nos trazer sobre dois extremos. O texto vai falar de um ladrão que vem matar, roubar e destruir. Quando você estuda a interpretação do texto, em primeiro lugar, esse ladrão não é o diabo. Esse ladrão são os falsos mestres, são os falsos ensinadores que vão invadir o seio da igreja para que pudesse corromper o entendimento deles em relação a Cristo. Mas em segundo momento, esse texto também se aplica a Satanás, porque em outros momentos das Escrituras, esses verbos que são conjugados aqui, roubar, matar e destruir, são aplicados radicalmente a Satanás. De modo que de um lado você tem um agente, de um lado você tem uma fonte de morte. E aqui está algo para você pensar, que nós vivemos em uma cultura de morte. Quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que o mundo passa a ser do maligno. A Bíblia diz que o curso deste mundo é orientado por Satanás, por demônios. Você precisa lembrar que nós vivemos em uma atmosfera espiritual maligna, diabólica. O mundo está sendo ninado nos braços de Satanás. Isso significa dizer que a soma de todos os poderes limitados e transitórios orquestrados por Satanás irão cruzar o nosso caminho para dificultar o nosso amor a Deus e a nossa obediência a Jesus. O que eu quero te dizer é que para você morrer, basta não fazer nada. Para você morrer, basta você hoje não fazer nada. Chega em casa e diz: a partir de hoje eu não faço absolutamente nada. Eu não comerei, eu não beberei, eu não tomarei banho, eu não farei nada. E gradativamente você será abraçado pela morte. De modo que hoje, para você viver, a vida não é automática. A vida não é automática, você precisa batalhar para viver. Você precisa tomar decisões todos os dias para viver. Isso é a vida biológica mesmo. Para você viver biologicamente, você precisa lutar, porque a vida não é automática. Nós podemos ser instrumentos de morte. Você consegue matar um mosquito, mas nenhum de nós naturalmente consegue gerar vida. É um mosquito. Porque o ambiente pelo qual nós vivemos é um ambiente de uma cultura de morte. Existe um movimento maligno, diabólico, para tragar a sua casa pela morte, o seu casamento pela morte, a sua espiritualidade pela morte, os seus sentimentos pela morte. Talvez muitos de vocês já lutaram ou ainda lutam com pensamentos, o que Paulo vai chamar de dardos inflamados na sua mente, para que você desista de viver. É melhor eu morrer do que eu viver. Quem talvez nunca viveu isso? Nós vivemos em um dia em que Satanás orquestra todo o momento para te tragar por uma morte espiritual, por uma morte emocional, por uma morte familiar. E o que às vezes nós não percebemos é que às vezes a morte nos traga de modo muito silencioso. Há uma igreja no Apocalipse que vai dizer: você tem nome que vive, mas você já está morta. E esse texto vai me dizer o seguinte: se eu quiser viver uma Deblur mais avivada, eu preciso decidir a lutar pela vida. Nunca vai ser automático você viver uma vida de oração fluida. Eu já disse isso em vários momentos e não me canso de dizer. Raríssimas vezes eu iniciei o meu momento de oração com a minha alma queimando por Deus. Raríssimas vezes eu iniciei o meu jejum com o meu espírito assim queimando pelo Senhor, seja por uma oração, seja por um jejum. Quantas vezes eu iniciei um dia no meu espírito, eu dormi dizendo: amanhã eu inicio um jejum. E quando chegava perto do meu dia, a minha esposa fazia um prato especial assim. Não tem aquele cheiro que fazia o pica-pau flutuar até onde estava a comida? Pois é. Aí eu já dizia: Deus, me perdoe, mas eu começo amanhã o meu jejum. Quantas vezes? Quantas vezes que eu programei o seu celular para levantar de madrugada para orar? E você sabe o que aconteceu. Quantas vezes? Nunca é fácil, não é fácil, não é automático. Não é automático você se deslocar do seu conforto para se mobilizar
para envolver com essa igreja, fluir no Senhor, no Espírito, na meditação das Escrituras, no seu devocional, nunca é fácil, nunca, não é automático. Se você acha que você espera uma inclinação favorável de dentro para fora e de fora para dentro, que venha te colocar numa êxtase, que vai ser como lá o espinafre do Popeye, que vai te colocar animado assim o tempo inteiro, você está enganado. Porque nós vivemos em uma cultura de morte. O mundo quer nos tragar pela morte. E talvez você chega nessa manhã com algumas áreas da sua vida flertando já com alguma morte. Talvez existem forças na sua vida que você não tem mais. Às vezes existem aspectos e lados da sua vida pessoal, familiar, que já está drenada pela morte. E você está aqui. E você está vindo nesse culto dizendo: pastor, estou aqui arrastado, eu estou aqui arrastada. Eu quero te trazer uma boa notícia para você. Eu quero te trazer uma boa notícia. Se você vive em um mundo... Olha que hoje eu não estou nem gritando, hein? Estou comportado. Depois do pastor Lediel, estou comportado. Eu tenho uma boa notícia para você. Em meio a uma cultura de morte, em meio aonde que há um inimigo que quer te tragar, que quer te matar, que quer te destruir, que quer furtar e roubar você, Jesus está gritando nessa manhã, dizendo: eu vim, para que você não apenas sobreviva. Não, eu não vim para que você venha arrastado todos os cultos. Eu não vim para que você, para levantar da cama todos os dias, é como se você precisasse erguer uma carreta sobre você. Eu não vim para que você vivesse um tédio na minha presença todo culto que você vem. Olhando para o relógio, olhando para o celular, esse culto ainda não acabou, aí eu quero ir para casa, eu não vim para que você venha viver um tédio diante de mim. Eu não vim para que você tenha uma vida desanimada, que você não anima, você não abraça nenhum novo, você não desafia nada, você está vegetando. Eu não vim, diz o Senhor Jesus, para você viver uma vida vegetativa na minha presença. Eu não vim para que você pudesse viver uma vida totalmente desbotada, sem brilho nos olhos. Uma adoração muito presa, muito limitada. Eu não vim para que você pudesse me servir com o seu 50%, com o seu 40%. Eu não vim para que você pudesse apenas assistir o que está acontecendo entre o meu povo. Eu não vim para que você olhasse para as famílias e admirasse aqueles que vivem uma vida familiar mais funcional. E você olha para o seu casamento e você diz assim: se não fossem os meus filhos, se não fosse tão ruim, tão feio, eu sairia dessa casa, eu sairia desse casamento. Não, eu não vim para você sobreviver nessa casa. Eu não vim para você sobreviver diante de mim. Eu renunciei à glória dos céus. Eu renunciei à minha majestade. Eu renunciei à adoração dos anjos. Eu renunciei o ambiente celestial. Eu me tornei um homem e fui humilhado até a morte de cruz. Nenhum ser experimentou tamanha humilhação como eu experimentei. Ninguém me pediu, ninguém me pressionou, ninguém me compeliu para que eu fizesse tal coisa. Mas eu decidi encarnar.
Eu decidi viver entre os homens. Eu decidi experimentar o juízo e a ira do meu pai. Eu decidi sofrer em todas as direções. Eu decidi ser tentado em todas as coisas. Eu decidi tomar a minha cruz. Eu decidi subir ao Gólgota. Eu decidi ser uma ovelha muda em direção ao matadouro. Eu decidi ao terceiro dia vencer a morte. Eu decidi viver todo este processo para que quando você me conhecesse, quando você me recebesse como seu Senhor e Salvador, a mesma vida que eu carreguei entre os homens, a mesma vida que eu vivi em meio aos sofrimentos da vida, a mesma vida que eu vivi diante dos meus traidores, a mesma vida em que eu vivi quando muitos me abandonaram, me rejeitaram, a mesma vida que eu vivi ao longo dessa existência da história, esta vida que a dor, essa vida que a ferida, essa vida que toda a tortura do Gólgota não foi capaz de impedir o fluxo da minha vida, esta mesma qualidade de vida eu reservei para você viver. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu quero que você levante a tua mão direita, levanta também a tua esquerda. Oh, eu sinto Deus nessa palavra. Levante as suas duas mãos, feche os olhos. O Espírito da profecia está tomando a minha mente aqui agora. Você está em uma guerra. Existe uma batalha em que a morte quer tragar a tua mente. Existe uma guerra em que a morte quer tragar as suas emoções e as suas forças. E você já disse para Deus: até quando vou me arrastar? Até quando vou fingir uma alegria? Até quando vou fingir uma vida feliz? Assim me manda te dizer aquele que pisou na cabeça da serpente. Aquele me manda te dizer: esta manhã eu te dou ordem, viva, viva, viva. Eu te dou a minha vida, eu te dou a minha alegria, eu te dou a minha paz, eu te dou a minha abundância. Eu entro a lousa zacalabara comenessar. Eu entro na tua casa, eu entro nas tuas emoções, eu entro nos teus sentimentos. Vai viver abundantemente. O diabo apostou que você estaria dentro de um quarto escuro pedindo para morrer. O diabo apostou que deixaria você como uma louca, mas a minha vida, ela é maior do que a morte. A minha vida é maior do que a tua dor. A minha vida é maior do que o teu sofrimento. Eu te abraço nesta manhã. Eu abraço a tua alma nesta manhã. Vai voltar a sorrir de dentro para fora. Vai voltar a sonhar. Ecoleza zacalabara comeneciar. O suicídio não vai entrar na tua casa. Olha, eu rasgando aquele diagnóstico que deram da tua mente, que deram da sua alma. A minha
minha vida te abraça nesta manhã. Aquele que nasceu para vencer, vai vencer. Aquele que nasceu para prosperar, vai prosperar. Receba a minha vida e vida em abundância. Quem crê nesta palavra, abre a boca para adorar. A vida que Deus tem para você não é essa vida que a tua esposa precisa te arrastar sempre para ir para a igreja. A vida que Deus quer fluir em você não é essa vida que o teu marido precisa te arrastar para a igreja, senão você não vem. O teu pai precisa arrastar. O que te traz a um culto é uma culpa, porque você não veio no segundo, no terceiro, no quarto domingo atrás. Não, a vida que Deus está preparando para a tua alma é uma vida contagiante, é uma vida próspera, aonde que você passar, você transbordará vida, você transbordará força, você transbordará entusiasmo. A vida que eu te der, eu te levo para Betânia, e você será alvo, instrumento de ressurreição. Quem você abraçar, quem você tocar, eu transmito vida, eu transmito vida. Quem crê nessa palavra, quem recebe esta palavra nesta manhã, chega dessa vida truncada, chega dessa vida amarrada, chega dessa vida pesada demais. É um arrastamento que não tem fim. Eu tenho um avivamento para a tua alma nessa manhã, diz o Senhor. Eu tenho um avivamento para as tuas forças nesta manhã. Eu tenho um avivamento para o teu casamento nesta manhã. Eu tenho um avivamento no endereço da tua história. Quem quer viver um avivamento aqui? Quem quer receber um avivamento aqui? De ficar semanas sem falar em línguas espirituais. Jesus já te batizou. Jesus já te batizou. Ele já deu dom. Existem pessoas nessa manhã que o Espírito já lhe deu o dom de curar. Ele já te deu dom para você curar os enfermos. O que você está fazendo neste lugar limitado? Eu te tomo pela tua mão direita nesta manhã. Eu ando contigo nesta igreja, eu ando contigo nesta cidade. Vou te usar para curar cancerosos. Eu vou te usar para curar o que a medicina disse que não tem jeito. Desperta o dom que há em ti. Alguém recebe esta palavra? Alguém recebe esta palavra nesta manhã? Vida, garra para viver, coragem para marchar. É este lugar que Deus quer conduzir a família Adebor. Eu sei que em algum momento, em algum lugar da terra, o que eu vou falar aqui agora está acontecendo. Então não é um saudosismo, como se Deus não fizesse mais isso. Não é sobre isso. Estou falando da nossa realidade.
Eu cresci numa igreja em que alguns cultos viraram vigílias. Ninguém queria voltar para casa. Havia uma imersão tão profunda e poderosa no espírito que ninguém voltava para casa. E não é porque ninguém no outro dia não tinha nada para fazer. O que está queimando aqui dentro, eu não vou, não, eu quero ficar mais, eu quero ficar mais. Essa inquietação de sair da presença de Deus, essa perturbação que eu não consigo me derramar, é tudo no limite, é tudo muito assim, eu quero ir embora. Existe um lugar no Espírito que você ainda não acessou, eu ainda não acessei, e eu quero acessar. Vida abundante entre vários sentidos significa que Jesus te daria uma vida para você, e o que Ele te daria era tão grande, o que Ele te daria era tanto, que você teria vida para derramar para alguém, você teria vida para transbordar. Eu quero viver essa vida. Eu não quero que ninguém fique perto de mim desanimado, sem ser consolado. Eu não quero que ninguém fique perto de mim tragado pela morte. Eu não quero que ninguém fique perto de mim morrendo aos poucos. Eu quero ser aquele samaritano que, quando alguém fica perto de mim quase morto, eu desço da onde que eu estou, eu vou abraçar, eu vou orar, eu vou tocar. Eu serei inimigo da morte. Deus me levanta para ser o inimigo da morte. Quem caminhar comigo vai viver, quem andar comigo vai viver. O ambiente que Deus me levar não vai ter funeral. O ambiente que Deus me levar pode ser um vale de ossos sequíssimos. Eu abrirei a minha boca e profetizarei: assopra espírito de vida, e vai viver, e vai viver, e vai viver. Quem recebe esta palavra, fica de pé e aplauda o nome do Senhor Jesus. Uma deblu mais avivada, uma deblu em que o Espírito flui sem freios, sem limites. Ele flui. Eu quero ter vida abundante, eu quero ter vida transbordante. E eu quero que nós venhamos terminar essa manhã orando. Nós temos irmãos que não acreditam mais nos dons espirituais. Nós temos irmãos que estão conformados a uma vida sem experiência com o Espírito. Nós temos irmãos que a morte está lá tragando a sua chamada, a morte está lá tragando as suas motivações, e ele não faz nada. Ele vem e nada muda e nada reage. Você está na rota de Deus. Deus quer avivar mais a tua vida. Deus quer tornar os teus olhos mais brilhantes. Deus quer tornar os seus sonhos mais vivos. Deus quer tornar o seu entusiasmo para aquele trabalho. Chega de entrar naquele trabalho de cabeça baixa, deprimido. Meu Deus, mais uma vez nesse trabalho. Entra lá com o coração avivado. Entra lá com uma vida transbordando. Deus quer te usar para mudar cenários. Deus quer te usar para transformar ambientes. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Eu convido você a nós orarmos, pelo menos de 3 em 3,
Vamos fazer várias ilhas aí na igreja, vamos? Pelo menos de 3 em 3. Vamos lá, de 3 em 3. Pelo menos de 3. Faz um círculo aí. No máximo 4. Mas vamos aí de 3 ou 4. Vamos lá, faz os círculos. Para de depender da vida de alguém para você estar aqui. Para de ser super dependente da vida de alguém aqui. Você pode ser uma fonte de vida. Você pode transformar a vida. Levanta-te contra este ladrão. Levanta-te contra esse demônio que está devorando você. Levanta-te contra essa morte que está querendo tragar você. Saia desta manhã mais avivado, mais avivada. Eu tenho vida abundante para viver. Eu tenho vida abundante para amar pessoas. Eu tenho vida abundante para amar gente. Eu tenho vida abundante para amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero que você faça a oração mais simples dessa manhã. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva a minha vida de oração. Aviva a minha vida contigo. Aviva, Espírito Santo. Eu quero viver o teu avivamento. Eu quero viver a tua vida abundante. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Vai orando que Deus está andando entre nós. Vai orando que Jesus está caminhando aqui. O Espírito Santo, Ele está andando aqui. Ele está andando aqui. Jesus está passando entre os bancos aqui agora. Jesus está andando no meio desta igreja. Recebe a vida de Cristo. Recebe a vida de Deus. 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 Se você quiser sair do seu lugar e vir na frente deste altar para receber um novo nível, para receber um novo tocar, pode vir. Pode sair do seu lugar.